no programa Alô, Alô, Morro Redondo, pela Bonfim FM, desta quinta-feira, 30 de outubro. Na última quinta-feira do mês, a gente tem um bate-papo com o turismo. Cada vez vem pessoas ligadas ao setor, pessoal do Departamento de Turismo, da Associação de Empreendedores de Turismo de Morro Redondo, e também a gente vai ter hoje a participação da presidente do Conselho Municipal de Turismo, Adriane Lobo, e a vice-presidente também do Conselho de Turismo, Camille Miller, que vão conversar com os ouvintes da Bonfim FM, vão trazer então informações, uma fala sobre o turismo, também falar das atribuições do Conselho, quem é que participa, os órgãos que fazem parte, para a comunidade ter conhecimento, né, do trabalho dessa questão ligada ao turismo. Até para adiantar para vocês, hoje tem basicamente um pouco da conversa, é um pouco parecida como teve no programa aqui, edição anteriores, quando foi apresentado a Associação de Empreendedores de Turismo, que foi falado de quem participa da associação, quantos são os associados, por exemplo, e o que a associação discute, né? Como é que é feito o planejamento, e tem as reuniões mensais que eles têm. Então, o Conselho de Turismo aqui hoje a gente vai poder detalhar alguma coisa de como é que funciona, até quando é os encontros que eles têm, mas isso a gente vai decorrer do bate-papo. Inicialmente, então, peço que a Adriane se aproxime do microfone aí e traga uma saudação. Agradeço ela que atuou durante a vida aí, trabalhando como funcionária da Emater, se aposentou, mas segue, adotou o Morro Redondo, né, e permaneceu firme aqui na nossa cidade, né, marcou território, como se diz, e está sempre atuante, né, ligada nas reuniões do Conselho, participa também da Associação Amorelã, né, então ela tem os vínculos aí com a nossa cidade. Uma saudação para os ouvintes da Bonfim FM, nesse programa do turismo desta quinta-feira. Em primeiro lugar, obrigada, Jones, pela oportunidade de abrir esse espaço para o Conselho Municipal de Turismo. Eu e a Camille podermos estar aqui falando um pouco sobre as atribuições, né, e a composição do Conselho, e dizer que eu acho que foi o Morro Redondo que me adotou, não fui eu, não. Porque realmente é uma cidade encantadora, né, e eu creio que a questão do turismo também passa por aí, né, por ser uma cidade que chama, né, que tem um diferencial, por ser uma cidade ainda bastante comunitária, né, então isso deixa a gente muito tranquila. E por conta disso eu resolvi de fato assim, permanecer aqui no município, e como tu bem disseste, eu tenho vários vínculos já que vieram do meu trabalho. 35 anos trabalhei na Emater do estado aqui do Rio Grande do Sul, sendo que 9 anos aqui, quase 10 anos aqui no município. Então isso felizmente, né, me possibilitou estabelecer inúmeros vínculos, e vínculos de responsabilidade, de comprometimento, e que mesmo com a aposentadoria eu acabei mantendo, né? Então a questão do turismo, né, a questão da cultura, da Associação Amorelã, da Etmor, do Crochê Solidário, então são espaços que eu transito e que eu procuro, né, dentro da experiência de trabalho como extensionista rural e de tudo que a gente vem fazendo na vida, né, fora também a extensão, poder contribuir, né, já que eu tive essa oportunidade, né, de me aposentar aqui. Então minha intenção é também contribuir com o município, com as organizações, com aquilo que estiver ao meu alcance. Então, uma saudação aos ouvintes, né, uma saudação especial a todos os membros do Conselho, né, Camille, que a gente também fez isso muito rapidamente, mas achamos que era importante ter essa oportunidade de estar aqui. Então, primeiramente isso, uma saudação a todos, saudação a ti, Jones, e mais uma vez obrigada por nos abrir essa oportunidade. E agora uma saudação da vice-presidente do Conselho, Camille Miller, ela que também tem uma ligação forte aqui com o nosso município, atua também junto ao museu, é museóloga, e essa integração que
se fala em turismo, se fala em cultura, né? Está tudo interligado na nossa cidade, né? É um trabalho que já vem há alguns anos caminhando junto, né? E depois da pandemia parece que fortaleceu mais ainda, né? Quem está ligado a um conselho está ligado no outro, né? É um intercâmbio aqui na nossa cidade, intercâmbio cultural. E o turismo faz parte porque não é só os empreendimentos, não é só venda, mas também junto vem os artistas que, como se diz, engrandece os eventos onde tem atrações do turismo. Boa tarde. Boa tarde, Jones e audiência. Eu gostaria de fazer das palavras da Adri as minhas e agradecer a oportunidade desse lugar de fala. Como o Jones falou, a cultura e o turismo são muito unidos aqui na cidade. Eu trabalho nessa parte mais cultural, no museu. Então, eu acho que essa vai ser uma conversa muito proveitosa, muito boa, e a gente vai conseguir unir essas duas pontas. Obrigada. E eu quero agradecer, esses dias circulando pela cidade, me fechei com a Adriane e aí na conversa ali acabou surgindo, né, o assunto e ela me comentou, né, da possibilidade, quem sabe, de conversar. A gente só conversa com o pessoal, conversa com o Pedro, com a turma aí, e a gente teve essa possibilidade de ter essa pauta muito importante, né, como se diz, a gente está trazendo a conhecimento da comunidade quem está envolvido com o turismo, né? Não é só a palavra turismo, né? Tem no município hoje um departamento junto a uma secretaria, tem associação, a Etimore, e tem o conselho, né? Então são vários órgãos, né? Exatamente. E acabam tendo um destaque também porque nos últimos anos conseguiu uma aprovação também, onde a gente está vendo obras feitas pela consulta popular. Um recurso, né? Então é algo novo, mas que cresceu muito rapidamente no nosso município. Quando teve o fechamento da Consulate, foi na mesma época que surgiu o roteiro Morro de Amores. Exatamente. Aí tem o roteiro, né? Que foi isso que surgiu lá no início, né? Exatamente. Então, e o envolvimento que tem na nossa cidade. E aí, Adri, antes de entrar no conselho, traz assim alguns dados assim da parte do turismo até para o ouvinte ter conhecimento da grandeza que tem esse setor e do que ele traz para a nossa cidade, região, estado e nosso país. Em primeiro lugar, dizer assim que a importância dos conselhos, né? Eu queria ressaltar isso assim porque os conselhos eles surgiram a partir da nossa Constituição de 88, que foi uma forma, né, de democratizar os espaços, né, já que a gente vinha saindo de uma ditadura, né. Então, os conselhos, eles oportunizam a comunidade participar das decisões do executivo, né. O próprio nome diz, ele aconselha, né. Ele dá conselhos, ele pode dar conselhos de uma forma consultiva ou deliberativa, que é aquilo que define que tem que ser feito, né? Então, todos os conselhos devem ser louvados, porque são espaços de participação da comunidade para que possam, então, ter uma forma de interferência na gestão dos municípios, né? Não só do Morro Redondo, como isso acontece em todo o Brasil. Então, os conselhos, eles têm uma importância muito grande. Eu acho que esse é o primeiro recado, né, Camille, que a gente vem trazer. Claro que aqui nós vamos falar especificamente do Conselho de Turismo, mas eu me refiro a todos os conselhos, né? O modelo do conselho, ele é uma coisa muito importante. O Brasil serviu de modelo para muitos países do mundo, a partir da sua Constituição Cidadã, né? Por justamente trazer esse modelo de gestão onde a comunidade tem essa oportunidade de participar. Então, eu já trago aqui esse recado assim, para que as pessoas também se liguem e entendam, né, quem é indicado para um conselho, às vezes não dá importância, às vezes não participa das reuniões, acha que não vai mudar nada, não vai resolver nada, mas muitas vezes ali está se decidindo coisas sim, né, está se resolvendo, está se refletindo sobre determinados assuntos. Então, os conselhos têm uma importância muito grande e eu acredito que todo gestor deve também pensar dessa forma, né? Porque também é uma forma de ajudá-lo a fazer a gestão dos municípios, né? Bom, falando especificamente do turismo, eu diria que o turismo é uma economia, né, que vem crescendo vertiginosamente no mundo inteiro.
em especial após a pandemia, né? Onde as pessoas ficaram, né, trancadas, todos nós ficamos, e isso gerou um impacto emocional muito grande nas pessoas, e psicológico, né, Camille? Então, as pessoas, no que a pandemia passou a ser controlada, as pessoas tinham muita vontade de sair, de andar, de conhecer, de viajar, né, de poder estar em contato com a natureza. Então, o turismo, ele, a partir da pandemia, ele cresceu muito no mundo inteiro, e não foi diferente no Brasil, e não foi diferente no estado, e muito menos no Morro Redondo. Então, nós vimos vendo isso, né, esse crescimento. No Brasil, por exemplo, nós tivemos, no ano de 2024, mais de 6 milhões de pessoas que entraram no país para fazer turismo. Então, imagina o número, claro, isso em todo o país, espalhado em todo o país, mas isso gera uma economia que é como a gente sempre fala, o turismo é um dinheiro que vem de fora, é um dinheiro que chega no município. Então, isso faz com que a economia seja aquecida naquele setor, naquele município ou naquele território, e gera renda para as pessoas e gera empregos também. Então a gente enxerga o turismo dessa forma, né, como uma indústria, né, muita gente fala de uma indústria limpa, né, de uma indústria branca que vai trazer muitos benefícios para todos os munícipes, né. Principalmente esses turismos de base mais comunitária, que falam sobre as cidades, então... Isso mesmo, que é o turismo que nós enxergamos aqui no Morro Redondo, né? E só para ter uma ideia, em 2023, no Brasil, foram quase 7 bilhões de dólares que entraram na economia nacional só com o turismo, né? E isso a gente vê no mundo inteiro. Então tem um acréscimo muito grande desses movimentos turísticos. E da mesma forma o turista vem mudando. Então o Morro Redondo tem todas as características que esse novo turista vem buscando, Camille, que é a natureza, a comunidade, a gastronomia autêntica, né, do próprio município. Então aqui a gente não está inventando nada, né? O nosso turismo aqui é um turismo autêntico, é um turismo do lugar, é um turismo que convida as pessoas a conhecer como é que o povo do Morro Redondo vive, seja no meio rural, né, o que ele faz, seja no meio rural ou no meio urbano. Que no Morro Redondo ainda pouco se distingue, né, o que é rural do que é urbano, porque mesmo que as pessoas morem na cidade, todos têm um vínculo, né, seja de parentesco, seja de ter algum espaço também no meio rural. Então aqui no Morro Redondo a gente não tem muito essa distinção, né, do que é urbano e do que é rural. A cultura, né, gerada é quase que a mesma, né, seja lá ou seja aqui. Então isso o turista está buscando, né, esse contato com a natureza, contato com as pessoas, a simplicidade do lugar, né, a tranquilidade. Isso são aspectos que estão sendo muito buscados pelo que está sendo chamado o novo turista, que é esse turista pós-pandemia. Então, continuando aqui, né, o Jones quer fazer alguma pergunta? Jones, não, pode. Vocês fizeram um intercâmbio das duas aí, né, e concluíram nessa parte inicial, e você pode seguir então para concluir a tua fala, né, que você estava destacando alguns pontos aí. Isso. Então o Morro Redondo ele vem se destacando nesses últimos anos e se organizando, né, para poder atender esse turista de uma forma organizada e que seja um benefício para o município, né? A gente sabe que tudo que é mudança, ela vai trazer aspectos positivos e aspectos negativos. E no turismo é assim, infelizmente a gente não tem como fugir de alguns aspectos que possam não ser tão positivos assim para o município. Mas o que a gente pretende com a organização do turismo, e isso envolvendo a prefeitura, o departamento de turismo, o próprio conselho, a associação de turismo, as associações de cultura, que hoje também a gente procura fazer esse diálogo, né, para trabalhar essas questões conjuntamente, que são atrativos turísticos também, né, é da gente, então, trazer esse turismo de forma organizada para que os benefícios sejam maiores que os malefícios, né? E isso a gente pensa
que a população, a comunidade do Morro Redondo, quanto mais participar, mais a gente vai conseguir organizar e mais benefícios vai trazer, não só para um grupo, mas para toda a cidade, para toda a comunidade, para o meio rural e para o meio urbano. Então, dessa forma que a gente pensa, eu como presidente do Conselho hoje, penso assim, trago essa ideia para dentro do Conselho. O Conselho também tem o mesmo pensamento da gente conseguir organizar o turismo, né, junto com todos os órgãos que têm essa relação com o turismo, de maneira com que os benefícios sejam muito maiores, né, do que os malefícios que o turismo possa vir a trazer. E é nesse contexto, como a Adri falou, que se encaixa o Conselho, né? Nós somos um grupo responsável por pensar, planejar e acompanhar tudo que envolve o desenvolvimento turístico aqui na cidade de Morro Redondo, né? Então, no Conselho se define as prioridades, se fiscaliza os projetos da área, se dá pareceres sobre as novas iniciativas, o que ajuda a decidir onde e como os recursos até podem ser aplicados, né? Então, além disso, o Conselho busca incentivar a formação e a qualificação de quem trabalha com isso, né? É uma preocupação bem grande agora, tanto do Conselho quanto do Departamento, né? Da Secretaria, para que os serviços fiquem cada vez melhores. Né? Mais qualificados, né? Essa questão do Conselho, você passou aí as atribuições, né, do Conselho. Hoje, quem é que compõe o Conselho? Você pode destacar e até de que forma é montado. Os conselhos, basicamente, todos eles, seja qual for a área, ele tem uma ideologia, como se diz. Tem que ter um X de pessoas do poder público, né? E tem que ter da sociedade, né? Quem seja entidade, eu não sei como é que é montado, né? Mas tem um regimento também, né? Então, isso é importante, porque não tem como só ser sociedade ou só ser poder público, né? Ele tem que ter tudo junto, né? E depois você pode destacar também quem integra. Tem titular, tem suplente. E quais são as obrigações de quem faz parte do Conselho? Tem que ser atuante, tem que estar presente nas reuniões. Se faltar, como é que fica, né? Isso até é importante destacar, porque é um órgão importante, porque passa os recursos ali, várias questões, tem que passar pela aprovação do Conselho. Então, mas aqui falando do turismo, né? Até para saber quem está nos ouvindo e futuramente vai ser um conselheiro, né? Porque desde que você está à frente de uma instituição, às vezes é indicado, né, alguém de algum órgão para integrar o tal conselho. Atualmente o conselho é composto por 12 membros e desses 5 são da administração pública, um é representante da escola estadual e outros 6 são membros da sociedade civil. Acho que a gente lista eles. Acho que sim. Isso. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Turismo nós temos o Pedro Vieira e a Letícia dos Santos. Da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Trânsito, o James Schneider e a Ângela Maria Pereira da Silva. Da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, a Dolores Eberink e o Márcio Zanetti. Gabinete Municipal, Luiz Fagner dos Santos e o Davi Schiavon. Nas escolas municipais tem a Vanessa da Rocha e o Anderson Butz, o Teco. Escola Estadual, a Célia Miller e Graciela Tio. A Associação dos Empreendedores de Turismo de Morro Redondo tem a Adriane. O David. É o Davi. Angélica Fick, Maria Helena Nieves Correia, que é do João de Barro também. Alexandre Martins Migens, Vanessa Torrales Mendes. Da Associação Amigos da Cultura, eu, Camille Miller e a Sabrina Waltzer. Da Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Produtores Rurais de Morro Redondo, o Jorge Signorini e a Jaqueline Abram. E do Escritório Municipal da Emater, o Evaldo e a Neiva. E aí, atualmente a diretoria é composta pela Adri, por mim, e como secretário nós temos a Vanessa e o James. São várias pessoas aí, vários setores aí que participam, integram este conselho. E a presidente Adriane pode destacar a pontualidade de quem faz parte do conselho. Tem os titulares e tem suplentes. Quando tem as reuniões, quantos têm que estar presentes? Quem não pode faltar, por exemplo, vai fazer uma reunião,
Claro que a gente gostaria que sempre todos estivessem, né? Esse é o nosso desejo. Mas às vezes tem vários compromissos, digo, isso. Né? Aí também depende muito do que vai ser colocado em pauta, né? A maioria das pautas a gente faz com o quórum que se apresenta, né? Quando tem alguma pauta, então, que precisa de algum parecer ou incide em algum recurso, né? Então aí sim a gente precisa ter 50% mais um. É importante dizer que existe uma legislação, e assim todos os conselhos, bem como tu falaste, Jones, mas existe uma legislação que define, então, os órgãos que vão fazer parte do conselho. Depois, cada órgão é que indica os seus representantes, como bem tu disseste, o titular e o suplente, que foi o que a Camila acabou de ler e divulgar aqui. Então, é muito importante, né, que quando o titular não tem a possibilidade de participar, ele acione o seu suplente para que a gente, então, com isso, né, possa garantir um número razoável para poder fazer uma reunião, né. E isso é bem importante. A Associação de Empreendedores de Turismo do Morro Redondo, ela tem 3 membros, né, titulares e 3 suplentes, por ser a associação que mais congrega pessoas e entidades e empreendimentos que têm direta relação com o turismo, né? Então, na época que foi constituída a lei, que foi em 2018, ela ficou assim conformado o conselho, né? Os demais órgãos, além do poder público, então, é a própria Associação de Cultura, e aqui eu quero destacar, né, Camille, que a Camille vem da área da cultura, então eu acho isso muito importante, a gente está unindo, né, a cultura também na direção do conselho, porque eu defendo isso e sei que ela também, e muitas pessoas também, e bem como tu disse antes, né, Jones, o turismo no Morro Redondo, o atrativo maior dele é a cultura, né? E aí nós podemos falar da cultura paisagística também, não? Quando se fala em cultura, né, a cultura tem um amplo conceito, né? Então, se nós vamos olhar o que a pessoa que vem ao Morro Redondo vem fazer, né? O que ela quer, o que ela busca aqui, né? Ela busca o modo de vida do Morro Redondo, ela busca as paisagens do Morro Redondo, ela busca o doce, a culinária, a gastronomia, tudo isso está estritamente relacionado ao fazer cultural daqui do município, né? Por isso que eu digo que o turismo do Morro Redondo é um turismo autêntico, ele não é inventado, né? Então, eu também aproveito para destacar que hoje, dentro da Secretaria da Educação, existe um núcleo de cultura, né, que é a Sabrina, que é suplente da Camille, né, no Conselho de Turismo também. E a gente está cada vez procurando integrar mais, né, essas ações para que cada vez mais o empreendedor de turismo compreenda a importância de valorizar a cultura local no seu empreendimento, no seu marketing, no seu espaço, né, que ele vai oferecer ao turista, e que a cultura também cada vez compreenda mais o quanto que ela também pode se fortalecer se ela estiver inserida num contexto turístico, né. Então, isso a gente está procurando fazer esse enredo aí, né, para que a gente fortaleça os dois setores, né, que eu acredito, né, piamente, que devem caminhar no mesmo trilho, né, que devem se fortalecer e crescer conjuntamente. Você falou, então, de quantos, mais ou menos, aí, né, dependendo da situação, né, que tem que estar presentes. E esses encontros, por exemplo, a associação, uma vez por mês, tem as suas reuniões. Como é que funciona o conselho? Vocês têm um roteiro, uma vez também por mês, que o conselho se reúne, ou quando tem algum assunto que precise o conselho ser chamado, ou se pode acontecer dentro de algum mês, mais de uma reunião do conselho? É justamente isso, acontece das duas formas. Normalmente é uma vez ao mês, às quintas à tarde, na Câmara de Vereadores. Mas quando tem alguma demanda mais urgente, nós nos reunimos mais vezes durante o mês. Agora, nesse período, a gente está analisando o plano de turismo, que vai ser efetivado. Então a gente está se reunindo por mais dias. Então é um dos assuntos que vocês estão, então,
estudando. Plano de turismo. Plano municipal de turismo. Isso eu acho que é um aspecto bem importante, né? Dizer assim, o turismo, assim como outros setores da economia ou setores da organização social, ele não é isolado, solto assim, no tempo e no espaço, né? Ele faz parte de um sistema, né? Então começa com a questão nacional, né? Tem o Ministério do Turismo, tem o Plano Nacional de Turismo e tem o Cadastur, que é um cadastro, né, que a associação, e acredito que o departamento também, principalmente o departamento de turismo, tem se dedicado muito a efetivar esses cadastros, porque isso diz muito do município turístico, né? Quanto mais cadastros nós tivermos, mais a gente se fortalece, né? Perante... Como? Mais visibilidade. Mais visibilidade. Me ajuda a Camila aqui, exatamente isso. Então a gente tem esse sistema no âmbito nacional, tem o mesmo sistema no âmbito estadual e temos já, né, e cada vez organizando melhor o nosso sistema no nível municipal. Então o Conselho, ele faz parte disso, assim como o Departamento de Turismo, o Conselho, ele está dentro, né, de um sistema. Então nós precisamos ter o Conselho, além de ser um instrumento importantíssimo de diálogo com a comunidade, ele precisa existir também para cumprir determinados critérios para se manter dentro do mapa do turismo nacional. Então nós temos que cumprir determinadas prerrogativas para poder estar lá e permanecer no mapa. Hoje no mapa nós somos município com oferta turística complementar. Recentemente, o ano passado, 2024, foi mudado essa classificação dos municípios turísticos no Brasil. Anteriormente, era por letras, A, B, C, D e E. Né? E conforme os critérios que cada município ia preenchendo, ele se enquadrava em determinada letra, que era uma categoria. Hoje nós temos 3 categorias, a partir de 2024 que a Lei Geral do Turismo mudou, então nós temos 3 categorias, que são os municípios turísticos, os municípios com oferta turística complementar e o município de apoio ao turismo. Morro Redondo, e eu digo que isso é um feito histórico, é um município de oferta complementar ao turismo. Então, nós estamos abaixo do que é considerado município turístico, que vamos dizer que é aquele que bomba, né? Que é aquele que é um município que é visitado muito, inclusive visitas internacionais. Que nós um dia chegaremos lá também, né? Com organização. Isso é sempre importante dizer. É muito importante que o nosso turismo cresça com organização. E a gente... Deixa eu só falar do plano, que eu comecei tudo isso, toda essa lenga, para chegar no plano, né? Então, dizer que o Plano Municipal de Turismo, né, ele faz parte de tudo isso que eu estou falando, e ele é um documento extremamente importante, porque ele é um guia, né? Ele é que vai nortear, e não é só nortear o Conselho de Turismo, ele vai nortear o turismo no município. Então, nós tivemos em 2019, com a presença de uma consultora do Sebrae, Ivane Fávero, fantástica, é uma pessoa reconhecida internacionalmente, foi um privilégio Morro Redondo ter recebido ela aqui. Ela ficou 2 dias aqui com a gente, montando um plano com uma forma muito participativa. Esse plano venceu esse ano, 2025, e agora estamos então no 2º plano municipal já. Então, a gente já tem uma caminhada, né? Então, o Conselho hoje, que é isso que a Camille falou, está dedicando as suas reuniões para essa revisão nesse 2º plano municipal, que vai até 2034. Tem uma previsão de até que mês, ou que vocês pretendem concluir essa avaliação do plano municipal de turismo? Não. A gente pretende até o final do ano poder concluir, né? E eu acredito que a gente consegue, porque às vezes, dependendo do tema, gera mais discussão, gera menos discussão, e é isso que a gente quer, né? A gente quer polêmica, a gente quer reflexão, a gente quer fazer, porque só assim a gente tem mais chance de acertar, né? Do que simplesmente pegar e dizer sim para tudo, né? Então a gente está fazendo debates, então tem alguns temas que demoram mais, outros menos, e a discussão tem que fluir, né? A gente não pode querer tolir
abrir, né, a discussão. Mas a gente pretende terminar até o final do ano e pretendemos, talvez no início do ano que vem ainda, mostrar isso para a população e ter o aval da comunidade sobre o plano. Então o plano está hoje no âmbito do Conselho, mas ele quer alcançar a comunidade, ele precisa alcançar a comunidade precisa conhecer esse plano, precisa concordar ou discordar, né, ou fazer ressalvas, ou fazer sugestões, enfim. Então a gente pretende ano que vem fazer um trabalho bem divulgativo, assim, já no início do ano, para trazer a comunidade ao conhecimento desse plano, né, e poder também vir opinar e melhorá-lo, né, se assim for o caso. Em outra ocasião, a gente, num programa aí do turismo, num dos meses, a gente pode conversar sobre o plano, né, ser uma pauta, né, e aí vocês detalhar, resumidamente, os principais pontos do plano, né? Mas vamos com calma, né? Isso é outro programa, né? A gente quer agradecer o pessoal que está nos ouvindo aí. A gente tem uma lógica assim, de fazer entre 20 e 30 minutos para não ficar muito maçante para o nosso ouvinte. E só para contribuir, foi um dos primeiros programas que foi retomado do turismo, foi que antecedeu aquela reunião e depois também teve um balanço depois da reunião, que teve aqui no Salão Comunitário Padre José Flávio Weissman, uma reunião que tratou dessa questão da legalidade dos empreendimentos e esse registro no cadastro. Então, isso também foi falado aqui no programa, e o seu Álvio, que é o presidente da Atimore, tem uma convicção muito importante que a associação precisa de todos eles estarem legalizados, como se diz. Porque isso vai fortalecer, como a Adri falou aqui, para que vocês possam almejar. Hoje a cidade, como você falou ali antes, tem 3 eixos, né, do turismo, né? Hoje ela é uma cooperação de complementar. Né? Uma oferta turística complementar. Oferta complementar. Quem sabe, né, mais adiante pode ser onde as grandes cidades turísticas. Exatamente. A gente já avançou uma etapa, né? Então não estamos lá embaixo. Exatamente. A gente está no meio, como se diz. E agora então tem que andar, né? Isso aí. Em poucos anos e deslanchou, como se diz. Exatamente. E agora está surgindo várias discussões, né? A gente acompanha, vê as reuniões quando tem da cultura do turismo, dá muitos embates. Johnny, só para eu sei que tu está concluindo, só para dizer assim, que a nossa visão de turismo, tá? Ela é uma visão comunitária, a gente poderia chamar de um turismo de base comunitária, mas seria um turismo para beneficiar os moradores, né? Que os moradores consigam com o turismo como uma empresa mesmo, né? Que o turismo venha trazer benefícios de geração de renda e geração de emprego, né? É o que a gente pensa aqui para o Morro Redondo. Então a nossa ideia de turismo não é que daqui a um pouco um empreendimento venha de fora empregar as pessoas ou dar emprego às pessoas daqui. Na verdade, o que a gente pensa é que as pessoas daqui têm capacidade de desenvolver o turismo do Morro Redondo, e isso sim ser ofertado para quem vem de fora. Então essa é a nossa ideia de turismo. É que o pessoal que vem de fora, ele quer ver o que tem aqui de histórico, né? O que é identidade daquela cidade. Ele não quer ver algo que ele já... Claro, tem coisas aqui que pode ser parecida com outras cidades, né? Mas tem alguns aspectos que é história do Morro Redondo. Exatamente. Então isso não tem, mostrar isso, mostrar o básico. Como é falado, como o Pedro fala, né, nas conversas. Não é inventar, é mostrar o que tem, né? E eu digo assim, eu ontem ainda falei isso na reunião lá, né? Eu como moradora nova do Morro Redondo, né? Eu cada vez me encanto mais com esse município. Esse município tem muito a oferecer, esse município é lindo, é rico, é cheio de histórias. Nós temos uma história importantíssima aqui, que eu ontem ainda falei isso, não só a história do município, como a história do estado, como a história do Brasil. A história do Brasil passou pela Avenida Jacarandá, sabe? Com os tropeiros, com a questão desses bois que iam alimentar os escravos que estavam lá produzindo cana-de-açúcar, que estavam lá minerando, né? Então,
tudo se liga, né? É uma história que e questões, inclusive, que eram exportadas já na época e que passavam também pela Avenida Jacarandá. Então nós temos uma história riquíssima, o que nós precisamos é trabalhar, Jones, para que a comunidade se reconheça nessa história, que ela consiga, e tem esse trabalho das placas, que até se tiver 2 minutinhos eu vou pedir para a Camille falar, que é lindo esse trabalho que está sendo feito agora e que é turístico também, né? Por isso que a gente não divide a cultura do turismo, mas essa história a comunidade precisa conhecer e se reconhecer nela, né? Saber que os seus antepassados fizeram parte, construíram a nação também através do seu trabalho, através de todas as histórias que aconteceram aqui e que vão acontecer cada vez mais, né? Então, Adri, 2 minutinhos. Contigo, encerramos, fechamos então. Agradeço a tua contribuição e daqui surgiu vários assuntos, né? E aí depois eu deixo que vocês conversem, né, com o Pedro, com o pessoal da Etimore, e aí no próximo mês tem o bate-papo do turismo. Não sei quem é que vai vir aqui, e aí vocês organizem, né? Ajudem a construir a pauta aqui desse programa. Eu cedi o espaço, mas conto com a colaboração de vocês para trazer os assuntos que vocês acharem mais pertinentes, que possam ser conversados aqui. Às vezes tem algum assunto que vai tomar o tempo, né? E às vezes tem algum programa que vai poder conversar 2, 3, 4 assuntos diferentes, mas isso aí, hoje aqui, a gente tinha uma ideia de falar sobre tais coisas e acabou surgindo outros assuntos. Encerro com a Camille, então, para falar dessas placas que agora está sendo marca presente do museu, saindo fora do seu espaço e presente nos eventos que tem ao redor da Praça 12 de Maio. Eu acho que retomando um pouco do que a Adri falou, a ideia desse roteiro das placas é justamente isso, as pessoas se verem, se reconhecerem e poderem contar suas próprias histórias. Então ali nas placas tem, normalmente da Sociedade Tiro ao Alvo, a Raquel fala a história da família dela, a Patrícia fala sobre a Sociedade Lírico-Orfeônica, porque são justamente isso, são lugares de memória, são lugares que são importantes para a comunidade por algum motivo, por algum evento, por alguma pessoa que morava ali. Então é isso, a comunidade se reconhecer e poder contar a sua própria história. Mas tem várias placas já, né? Tem 10 placas ao total. 6 já estão instaladas e 4 serão. Não sei se eu já dou esse spoiler ou não. Já deu. Elas são as 6 que vocês têm. Você falou da Sociedade Tiro ao Alvo, Sociedade Lírico-Orfeônica, na Praça 12 de Maio, no Colégio São Domingos, e no Recreio Familiar e na Venda dos Fis. E aí tem essas 4 novas que serão no Campo do Índio, no Campo do Independente, no Salão Morredondense ou dos Reichhof e na Rua das Extremosas, falando sobre o Carnaval de Rua. Olha aí, então são 10. Então, e certamente vai surgir mais. Só né? começo. E aí tem entidades que apoiam, né? Esse trabalho, né? As placas são colocadas pelo museu com o apoio da Associação Amigos da Cultura, mas é pelo Fundo Social do Sicredi, todos os anos. E aí vai surgir várias demandas, né? Então, mas é legal, são locais que vocês estão ali e às vezes tem uma história ali e às vezes não é só aquela história, estão agregando outros relatos para engrandecer o que está contextualizado. A gente avistou no domingo na Feira Livre, né? Que tem vários aspectos que cada vez vai ter gente diferente indo ver, né? Quando vocês fazem esse roteiro, e vai ter contribuições, vai ter pessoas que vão dar mais informações para enriquecer aquela história daquela placa, por exemplo, né? As pessoas aqui fazem parte do processo desde o começo. A escolha dos lugares onde as placas são instaladas foram divulgadas nas redes sociais, a gente pediu onde você acha que pode ter uma placa. E claro, durante as caminhadas é importantíssimo que as pessoas vão, participem, contem as suas memórias. É um pouco parecido como foi lá no início, quando eu trabalho do museu, tinha o Café com Memória, que era mostrado umas peças, uns objetos. Isso era bem forte antes da pandemia, né? Aí teve a pandemia e complicou tudo, né? Mas agora é uma forma de não ficar só museu lá, né? Outro momento, aí eu não sei, você não tem que conversar, né? É de também falar da parte do museu, né? Que
né? Então são questões até das pessoas de que forma podem colaborar, mas isso vamos entrar no outro, deixar para outra ocasião, né? Ótimo. Mas é isso aí. Da minha parte, agradeço então a presidente do Conselho de Turismo, Adriane Lobo, vice-presidente Camille Miller. Então foi o Turismo em Pauta aqui na Bonfim de hoje, né? Falamos do Conselho, mas falamos de outros assuntos aí, muitas coisas mais aí. E espero que o pessoal que nos ouviu aí tenha gostado. E como se diz, quem não é integrante do Conselho, por exemplo, uma última questão só para não deixar no ar, pode ir algum dia acompanhar a reunião do Conselho. Tem um horário, um dia específico, pelo menos uma vez do mês, que vocês acertam que vai ter uma reunião. Bem levantado. Quem é da comunidade, eu não sou de nenhuma entidade, ou sou até de entidade, mas gostaria de ir um dia acompanhar a reunião do Conselho. É aberto? Pode ou não pode? Sim, bem levantado, Jones. É bem importante, a gente aproveita, só deixa aí para convidar as pessoas a participarem, sim. Claro que os conselheiros, se tem alguma questão que vá à votação, quem tem direito à votação são os conselheiros, seja os titulares, na falta dos titulares, os suplentes. Mas acompanhar a reunião, dar sugestão, fazer suas críticas, o Conselho está aberto para isso. A próxima reunião é dia 6 de novembro, semana que vem, às 14 horas na Câmara de Vereadores. A partir de lá a gente vai marcando, sempre uma reunião a gente marca a próxima, mas a gente já pode te pedir, né, para sempre estar divulgando, né, as datas das reuniões, porque realmente a presença da comunidade para nós é bem importante, né, Camila? Então já quer com uma luva, né? Semana que vem, tá bem quentinho, né, no forno aí. Isso aí. Então 6 de novembro, né, às 14 horas, Câmara de Vereadores. Isso aí. Então tá aí, fica o recado. Feito o convite, é isso aí. Valeu. E a Associação de Turismo, a Etimori, ela tem a reunião. Como é que é? É na primeira segunda ou é na primeira terça? Agora mudou para terça-feira. Porque tem as sessões da Câmara, né? Exatamente. Na segunda-feira. Então, já fica o convite, né? Quem quiser participar da reunião, terça-feira. Que horário é a reunião da Etimori? 7 geralmente está sendo marcado para as 18h30, né? Não sei se agora no verão vai mudar, mas às 18h30 para... então, 18h30, então, a reunião é na Câmara também? Na Câmara também. Na Câmara. Então tem reunião terça e quinta. Exatamente. Uma é da Associação, outra é do Conselho. Já fica, então, o registro aqui. Exatamente. Valeu, um bom trabalho para vocês e até a próxima, então, no Turismo em Pauta aqui na Bonfim FM.